Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tenho recebido algumas dúvidas a respeito do sistema de cotas para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também para o sistema de cotas do Enem. Então hoje a gente vai conversar um pouco a respeito desses dois processos seletivos. Vamos começar pela UERJ. A grande dúvida dos estudantes é quanto ao sistema de cotas e quem tem direito. Então vamos começar pensando no edital. Você vai encontrar o item 1.4 do edital, que prevê o seguinte: em cumprimento à Lei Estadual 8.121 de 2018, que dispõe sobre o sistema de cotas, fica reservado para os candidatos comprovadamente carentes um percentual de 45% das vagas oferecidas na UERJ, distribuídas pelos seguintes grupos de cotas, ok? Então, você acompanhou que necessariamente o candidato para concorrer ao sistema de cotas precisa preencher o critério socioeconômico, ou seja, carência socioeconômica. Então vamos lá. Observem que 45% das vagas da UERJ são para estudantes comprovadamente carentes. Esse é, portanto, o critério válido para todos os grupos. Logo, não basta ser negro, não basta ser indígena, pardo, deficiente, oriundo de escola pública, ou mesmo filho de policial, bombeiro ou profissionais, agentes de segurança, mortos ou incapacitados em serviço. É preciso, primeiro, preencher o critério da carência econômica. Então, 45% dos candidatos que ingressarem na UERJ serão comprovadamente carentes. E a própria UERJ, lá no anexo 3 do edital, vai te explicar o que ela considera estudante carente. Vamos lá. Anexo 3 do edital. Todo mundo acompanhando? 1.1. Para concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas, o candidato deve: a. Preencher os requisitos indicados no item 1.4 do edital para um dos grupos de cotas. B. Atender à condição de carência socioeconômica. Veja que este aqui é um critério para todo mundo. E aí, vejam, atender à condição de carência socioeconômica definida como renda per capita por pessoa da família mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.650, ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a renda per capita? A própria UERJ diz: para calcular a renda per capita, utiliza-se a renda bruta sem os descontos das pessoas, ok? E onde é que estão relacionadas as pessoas? No formulário de informações que você vai enviar para a UERJ. Então veja, o edital chama esse documento de formulário de informações socioeconômicas. É um formulário que está também anexo ao edital. Então vamos supor o seguinte: na família Pereira, na casa da família Pereira, moram 4 pessoas. Só uma possui renda, portanto só uma trabalha, só uma possui renda. A renda do senhor Pereira é de R$ 6.600. A renda per capita é a divisão da renda do senhor Pereira, R$ 6.600, pelo total de integrantes da família dele,
ou seja, R$ 6.600 divididos por 4 e nós teremos a renda per capita igual a R$ 1.650. Bom, você percebeu então que se qualquer pessoa da família do senhor Pereira, inclusive ele, quiser participar do vestibular, o critério da carência socioeconômica estará devidamente preenchido. Mas ainda é necessário ver se o interessado se enquadra nos demais critérios que nós vamos ver a seguir. Mas antes pense o seguinte, vamos por hipótese também pensar que na família Cunha existem 3 pessoas e a renda do senhor Cunha é também de R$ 6.600. Se você dividir por 3, temos R$ 2.200. Nem adianta preencher os critérios a seguir que eu vou comentar, ok? Então vamos voltar ao item 1.4 do edital. Todo mundo acompanhando? Vejam o seguinte, diz o item 1.4 do edital. Em cumprimento à Lei Estadual 8.121 de 2018, que dispõe sobre o sistema de cotas, fica reservado para os candidatos comprovadamente carentes um percentual de 45% das vagas oferecidas na UERJ, distribuídas pelos seguintes grupos de cotas. Então vamos supor um total de 1.000 vagas para a conta ficar redonda, ok? Então, deste total, a gente já sabe que 450 são destinadas ao sistema de cotas, ou seja, para candidatos comprovadamente carentes, por exemplo, a UERJ estabelece a regra geral, ou seja, os 45%, 450 vagas, portanto, são para candidatos comprovadamente carentes. E essas 450 vagas se dividem assim. Primeiro, 20% para estudantes negros. Então, vamos pensar que nós temos aqui 1.000 vagas disponíveis. Quanto é 20%? 200 vagas. Agora, vamos pensar, sempre lembrando que no grupo dos estudantes negros estão os indígenas, os oriundos de comunidades quilombolas, ok? Bom, e aí 200, ok? Depois, 200 para estudantes oriundos do ensino médio, da rede pública de ensino, mais 20%, mais 200 vagas, ok? Até aqui temos 400 vagas. E, finalmente, 5% para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. E aí, nós temos quanto? 50 vagas. Total, 450 vagas. Observem que, primeiro, a UERJ trata do critério geral, carência socioeconômica. Depois, ela estabelece os demais critérios. E aí, eu acho importante eu te dizer 2 coisas ainda sobre a UERJ. Primeira, quem é que a gente considera, portanto, negro, indígena e oriundo de comunidades quilombola? São todos aqueles que se declaram como negros, como indígenas ou como pertencentes a comunidades quilombola. Critério, autodeclaração. Segundo, estudante oriundo de ensino médio, aquele que tiver cursado integralmente o ensino médio em escola pública de todo o território nacional. Por fim, pessoa com deficiência, onde é que estão definidas
onde é que está definido quem é pessoa com deficiência? No Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2013, no Decreto 3.298 de 1999 e na Lei 7.853 de 1989. São esses os critérios que a UERJ utiliza. Bom, então nós ficamos ainda com uma última questão. A qualquer momento, matriculado ou não o candidato aprovado, a UERJ poderá chamá-lo para comprovar as informações prestadas no momento em que se autodeclarou ou que se declarou pertencente a um desses grupos a que nós estamos fazendo referência aqui. Bom, e aí eu também vou te chamar a atenção para um fato, para um aspecto importante. O sistema da UERJ não é igual ao sistema do Enem. Por que que não? O critério do Enem é diferente. Por quê? Porque a lei também é diferente e o âmbito de atuação, o âmbito de abrangência é diferente. O Enem é um exame federal, portanto, destinado às universidades públicas federais e ao ProUni. Vejamos então. O artigo 1º da Lei 12.711 de 2012 prevê o seguinte: as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, observe que o critério válido é para quem cursou integralmente o ensino médio em escola pública. Se você cursou parte do ensino médio em escola privada, não adianta nem preencher os demais critérios, ok? Então vamos supor que certa instituição tenha 1.000 vagas. Só para a conta ficar redonda. 1.000 vagas disponíveis, 500 vagas são para estudantes de escolas públicas. Aí, voltemos, então, para cumprir o parágrafo único do artigo 1º. Ele prevê o seguinte: parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. O que isso significa? Que, diferentemente da UERJ, onde o critério socioeconômico define todas as outras, ou seja, precede todas as outras, aqui não. Aqui o critério que precede todos os outros é ser estudante de escola pública. Então, quem não estudou em escola pública, no Enem, quem não cursou integralmente o ensino médio em escola pública, no Enem não concorre às cotas, às vagas das cotas. Depois é que você tem o critério socioeconômico. Então, vamos pensar que dessas 500 vagas que o caput é a cabeça do artigo, é aquela parte do artigo que vem introduzido pela expressão ART, pela sigla ART. Esse é o caput. Então, o caput determinou 50% do total para estudantes de escolas públicas, 500 vagas. E o parágrafo único estabeleceu que dessas 500, metade são para estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Eu posso concluir, então,
que 250 vagas devem ser destinadas aos estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública e têm renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo. As outras 250 são para estudantes de escolas públicas com qualquer renda, ok? Mas nós ainda temos o artigo 3º, que prevê o quê? Artigo 3º, em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados pretos, pardos e indígenas ou pessoas com deficiência nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vejam então que aqui nós temos um outro critério. Então vamos lá, apenas por suposição, tá bom? Vamos supor que o censo tenha reconhecido no estado do Rio de Janeiro 20% das pessoas no estado se declaram pretas, pardas ou indígenas. O que isso significa? Que nós teremos então para pretos, pardos e indígenas 100 vagas, ok? Vamos imaginar ainda que, de acordo com o mesmo censo, outros 15% tenham sido identificados como pessoas com deficiência. Esse grupo terá direito a 75 vagas. Repito, esses são números hipotéticos apenas para a conta ficar redonda. Isso significa, então, que do total de 500 vagas, metade das vagas do certame são 15% para pessoas com deficiência, 75 vagas, 100 para pretos, pardos e indígenas. Bom, espero que você tenha entendido e, caso você não tenha entendido também, entre em contato com a gente para a gente tentar aclarar melhor essa explicação, mas espero que tenha ajudado. Não deixa de seguir a gente no Instagram, deixa para a gente o seu like ou o seu dislike, compartilha esse vídeo e, claro, deixe o seu comentário. Te espero no próximo. Tchau!